Sobreviventes é a nova minissérie de suspense da Netflix que promete te deixar vidrado em uma trama cheia de mistérios. Por isso, nessa crítica sem spoilers, eu te conto se vale a pena embarcar nessa jornada e também trago o final explicado da série. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Nessa primeira parte do vídeo eu vou comentar alguns detalhes sobre a série sem spoilers, mas depois eu quero comentar algumas coisas sobre o final da série, e aí vai ter spoilers, mas não se preocupa que antes disso eu te aviso, beleza? Aqui em Sobreviventes nós acompanhamos Kieran, um homem aterrorizado por um evento traumático no seu passado. 15 anos atrás, na cidade litorânea de Evelyn Bay, ocorreu uma grande tempestade que resultou na morte de 2 jovens. Finn, o irmão mais velho de Kieran, e o seu amigo Toby. O grande problema é que todos na cidade culparam o Kieran pela tragédia, já que na época o garoto foi até um local extremamente perigoso e proibido, o que fez esses 2 jovens irem tentar salvá-lo. Com toda a culpa e o desprezo causado até mesmo pela própria mãe, o Kieran se afastou da cidade. E somente agora, 15 anos após esse trágico acidente, ele volta para sua cidade natal, junto com a sua esposa e com a sua filha recém-nascida. E como se isso já não fosse extremamente complicado, trazendo vários traumas, vários problemas para ele e para sua família, outra tragédia ocorre. Uma turista chamada Bronte é assassinada e uma investigação se inicia, revelando vários segredos da cidade e de seus moradores. Além do fato de que esse assassinato pode estar de alguma maneira relacionado ao que ocorreu 15 anos atrás. Pessoal, que felicidade é vir aqui para falar sobre coisa boa, porque sim, Sobreviventes é uma minissérie muito gostosa de se acompanhar. Quando eu li a sinopse eu achei extremamente interessante porque eu gosto bastante desses tipos de produções envolvendo mistério, investigação e coisas do gênero. Mas não achei que fosse gostar tanto da série, o que foi uma grata surpresa. Sobrevivente realmente tem muito mistério, muito drama. Tudo isso é conduzido de forma excelente. Seja pela trama que foi muito bem escrita, te inserindo totalmente dentro dessa história, de forma que você fica tentando desvendar cada mínimo detalhe sobre o que aconteceu lá no passado e sobre os eventos agora do presente também. E a melhor parte é que, além de todo esse tom investigativo, a série também tem toda uma carga dramática, envolvendo o protagonista, a sua família e algumas outras famílias ali do local, que é muito bem apresentado pra gente. Você sente o peso da culpa nos personagens, você sente a dor que cada um deles está sentindo. Tudo isso foi muito bem realizado, tanto pela escrita da produção, quanto também pelos atores que mandaram muito bem, mas muito bem mesmo. Existem muitos personagens complexos aqui, que em alguns momentos você sente pena, em outros até mesmo raiva. E todo esse conjunto de detalhes e de desenvolvimento dos personagens foi extremamente muito bem transmitido. Detalhe que a série tem somente 6 episódios, como eu comentei antes, é uma minissérie e mesmo assim ela conseguiu trabalhar vários aspectos. Fazendo até mesmo uma crítica social, que eu não vou comentar agora aqui para não trazer nenhum tipo de spoiler para vocês, mas digamos que esse ponto, esse aspecto que é abordado aqui, foi muito bem trabalhado, sem ser forçado, sem ficar jogando algo na sua cara. Tudo foi feito com muita inteligência e com muita sutileza. E como eu comentei, são somente 6 episódios de mais ou menos 1 hora cada um, então não tem por que você não querer embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas. E detalhe, para você que gosta de ser surpreendido, é bem difícil imaginar e adivinhar aqui quem foi o responsável pela morte da garota, tá? Porque há vários momentos que você desconfia de praticamente todos. A série deixa várias pistas, vai desenrolando algumas outras tramas, alguns outros segredos, e tudo isso é muito, mas muito envolvente. Porém, como nem tudo são flores, eu tenho que dizer também que, apesar de ter gostado muito da série e do seu final, eu achei que algumas coisinhas, principalmente na reta final da série, se resolveram muito rápido e com muita facilidade. Como se eles tivessem percebido que estava no final e que precisava jogar tudo ali logo para acabar logo a série. O que me incomodou um pouquinho, mas calma, nada que tenha acabado com a minha experiência, muito pelo contrário. Mas eu não posso deixar de dizer que mesmo assim me incomodou um pouquinho. Além de que eu acho que eu identifiquei um pequeno furo de roteiro. Mas eu só vou entrar nesse detalhe em alguns outros na parte com spoilers, que eu vou começar a partir de agora. Então, se você não assistiu a série,
corre lá, assiste que vale muito a pena e volta aqui depois pra ver o resto do vídeo. E ó, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like. Bom, pessoal, justamente nesse último episódio da série a gente acaba descobrindo tudo o que aconteceu durante o dia da tempestade e principalmente onde que a Gabi estava. E um detalhe importante é que a sua morte não teve nenhuma relação com o que aconteceu com o Finn, o Toby e até mesmo com o Kieran. A gente vê por meio de um flashback que a Gabi estava indo procurar pelo Kieran para que ele pudesse comprar algumas bebidas e afinal de contas a gente viu em alguns momentos, alguns pequenos momentos sutis, quando a gente tinha esses flashbacks, que claramente ela gostava do Kieran, então ela queria se aproximar dele. Só que no momento em que ela está indo procurar por ele, ela acaba encontrando o Sean, que era amigo do Kieran e era irmão do Toby, o irmão mais novo. Ele diz a ela que o Kieran tinha ido para as cavernas, o que deixa aí meio implícito que talvez ele sabia que o Kieran se encontrava com a Olivia e se oferece para ir junto a ela procurar pelo Kieran, já que ela não conhecia o caminho das cavernas. A série não deixou extremamente claro aqui, mas eu acho que essa caverna que os dois foram não era a mesma caverna que a Olivia e que o Kieran foi, já que essa outra era extremamente proibida e era mais perigosa e tal. Essa aqui parecia que era perigosa também, mas não parecia ser exatamente no mesmo local. Então, eu acho que o Sean levou ela até lá para conseguir conquistar ela realmente, tanto que foi o que ele tentou fazer. Quando eles chegaram lá, os dois colocaram os nomes lá na caverna, porque era algo que parecia que os jovens faziam, só que ele tentou se aproximar dela, tentou dar um beijo nela, e ela não correspondeu. E ele ficou bem frustrado nesse momento, porque deu pra perceber ali que ele se sentia frustrado pelas garotas gostarem mais, principalmente do Kieran também. E aí, magoado, e parecia que ele não tinha uma autoestima tão boa assim, tinha mostrado em alguns momentos antes que ele se sentia para baixo, que ele não era tão valorizado tanto pelos amigos quanto também pelo seu irmão, que era um cara super descolado e tudo mais. Ele acabou deixando todos esses sentimentos tomarem conta dele e saiu pela caverna, deixando a garota para trás, o que ocasionou a sua morte, já que ela não sabia o caminho, a tempestade começou, a água começou a subir e aí ela acabou sendo morta lá, afogada, presa ali nos escombros da caverna e tudo mais. Não foi a intenção exatamente dele, só que no momento ele deixou a raiva tomar conta e a frustração e não mostrou o caminho exato para ela, deixando ela para a morte. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele até contou para o seu pai, que resolveu deixar isso tudo abafado, ele preferiu manter a família unida, já que ele já tinha perdido o filho, o Toby. E como a gente viu todo o desenrolar nesse último episódio também, a gente acaba descobrindo que o responsável pela morte da Bronte também foi o Sean. Só que nesse caso aqui foi realmente com intenção, porque já tinha mostrado em um certo momento em que a Bronte estava com a sua lanterna, ele foi buscar naquela noite na casa dela e ela acabou pedindo para que ele fosse com ela até a praia para que ela tirasse algumas fotos. Quando ele estava olhando a câmera dela ali, ele acaba vendo que ela tinha ido até as cavernas e viu que a Gabi tinha ido até lá no dia da tempestade, que ela tinha escrito o seu nome. E aí ele percebeu que então a Bronte estava chegando mais perto da verdade. Eu acho que nesse exato momento aqui, a Bronte não tinha se tocado que tinha sido o Sean que tinha feito isso, que tinha ocasionado a morte da Gabi. Mas ela estava chegando perto e no primeiro momento ali, no momento de raiva e de medo, ele acaba acertando a sua cabeça de forma não intencional, exatamente, ele deixou se levar pelas emoções, mas quando ela começou a se desvencilhar dele, aí sim ele a atacou novamente porque ele queria encobrir os seus pecados lá do passado. E foi justamente nesse momento, quando ele estava quando ele estava arrastando o corpo dela para a água para se livrar, esperando que a maré a levasse para longe, o Brian, o pai do Kieran, que gostava de andar durante a noite e tudo mais, aparece e o Sean foge. E é justamente pensando nesse detalhe que ficou o DNA dele na boca da menina e tudo mais, ele tava com a câmera, ele tentou incriminar o Brian, que não tinha como se defender, já que tinha demência, que ele tinha problema. Ele esquematizou tudo muito bem e pra mim não ficou extremamente claro, mas eu acho que o Julian, o seu pai, também sabia desses detalhes e eu estranhei no final da série que ele não teve nenhuma consequência a respeito disso. Aparentemente, a gente ficou sabendo só que o Sean foi preso pelos pecados, pelos crimes,
mas o Julian ficou livre e foi algo que me incomodou um pouquinho. Mas enfim, como a gente viu, o Brian não teve nada a ver com o que aconteceu, ele estava somente tentando realmente salvar a garota, mas ele não conseguiu, e quem levou ele justamente para casa também foi o Julian, o que eu acho que deixa a gente pensar aí mais uma vez como ele sabia de tudo que aconteceu, sim, desde o crime do passado quanto esse crime, mas ele fazia de tudo para acobertar o seu filho, ou seja, ele não era flor que se cheire também, e esse é um ponto que começa a mostrar como as pessoas ali da cidade, principalmente os homens, manipulavam tudo que estava acontecendo. E isso me leva a falar sobre uma outra questão também. O policial lá da época da Gabi, que não investigou muito bem e que encontrou a sua bolsa e simplesmente resolveu deixar isso de lado. Ele jogou a bolsa no mar e falou que a garota tinha sumido. Eles realmente não encontraram seu corpo, mas ele também não fez muito por onde, porque ele achou que assim a Trish, a mãe da garota, ficaria tranquila e com esse fechamento, mas não foi exatamente isso que a gente teve. E, na verdade, essa mulher viveu anos de tortura e sem um fechamento para a história ali da sua filha. E já que falamos nesse ponto, tem um detalhe extremamente importante que para mim foi um furo de roteiro. Quando a gente tá vendo esse flashback do que aconteceu com a Gabi e tudo mais, é nos mostrado do porquê a bolsa dela estava lá no barco que pertencia ao Finn e ao Toby. E tudo bem, isso aí foi explicado. Mas e sobre aquela foto que a Mia tinha encontrado que na verdade a Bronte tinha encontrado, mas acabou indo parar na mão da Mia, que mostrava a Gabi com roupa de biquíni e tudo mais, lá no barco do Finn e do Toby. A gente viu claramente ali no flashback que no momento em que ela vai até o barco, ela se encontra com o Sean e não tem um tempo ali deles tirarem foto, dela beber e nada mais. Ela somente foi até ali, se encontrou com ele e eles já foram direto para a caverna. Então, o que exatamente significou esse momento dessa foto que levou a toda essa investigação? Foi um ponto muito importante para até duvidar da credibilidade e do caráter desses dois rapazes, do Finn e do Toby. E ali no final da série não foi explicado do porquê existia essa foto dela lá dentro do barco. Ou seja, eles foram inocentados pelo crime de talvez estarem se envolvendo com a garota, mas aí deixaram essa pequena ponta solta aí que pra mim foi realmente um furo de roteiro. Tudo bem, como o próprio Kieran comenta num certo momento com a Mia, ela pode ter ido em outro momento lá no barco, no momento em que ela estava tentando se enturmar, porque a gente tem esse contexto de que ela estava tentando ficar mais próximo das pessoas e tudo mais, que deixar um pouco mais de lado essa parte quieta dela e da Mia, mas esse foi um ponto que não foi explicado, que pra mim foi sim um furo de roteiro, eles simplesmente esqueceram desse detalhe. Comentem pra mim se vocês viram alguma explicação que eu não vi na série mesmo sobre esse pequeno detalhe da foto ou não, se vocês concordam comigo ou não, porque pra mim foi um furo de roteiro. Outra coisa que também não foi exatamente explicada na série e que pra mim deixou um pouco ali uma ponta solta, eles podiam ter desenvolvido um pouco mais disso ali na reta final, mas lembra que eu falei sobre o Julian saber de tudo que aconteceu? A gente viu que ele teve uma espécie de discussão com a Bronte no dia do seu assassinato, mas a gente nunca soube o teor dessa conversa. Dá pra se dizer que talvez ela estava desconfiando de alguma coisa que tinha acontecido lá no passado, mas como eu disse, no momento em que ela estava com o Sean lá na praia, antes de ser realmente morta, não parecia que ela já desconfiava dele. Então, não dá pra linkar que nesse momento que ela estava discutindo com o Julian, se tratava desse mesmo assunto. Então ali são pontas soltas que eu acho que eles podiam ter investido um pouquinho mais de tempo. Até porque a gente é levado para um outro lado que eu comentei na parte sem spoilers, que eu senti que esse finalzinho aqui da série revelou as coisas muito rápido. Eu achei que foi bem legal ter o envolvimento do Sean em tudo isso mais. Achei que ficou até casadinho, apesar desses detalhes que eu falei sobre furo de roteiro e tudo mais. Mas em questão da investigação da polícia em si, no momento em que eles fizeram a perícia lá e viram que a terra estava na câmera, batia com a terra da casa do Ash, que tinha um álibi, mas o seu amigo que estava lá não, eu achei que isso foi muito pouco para simplesmente
culpar o Xian. E nesse momento que tem esse ponto de virada na série, eles decidiram que era o Xian que estava culpado e tudo mais, mesmo quando estava ali acontecendo tudo ao mesmo tempo. O Kieran estava com o Xian lá nas cavernas, a mãe do Kieran estava descobrindo tudo por parte do Julian, e aí a polícia descobriu esse detalhe e já tomou ele como o verdadeiro culpado sem ter mais provas, quando em alguns outros momentos da série existiam até outras coisas que culpavam mais outros personagens e eles não o consideraram tão culpado assim, fora o Brian, né, que foi realmente considerado o maior culpado. É claro que eu entendo que tinha o DNA dele e tudo mais, mas eu acho que esse momento foi extremamente acelerado e apressado, e consideraram, quem estava ali na produção, que a gente que estava assistindo viu que realmente era culpa do Xian, mas todos esses outros detalhes que a gente viu que estava sendo mostrado pra gente, a polícia não sabia. Então, como que ele foi tão considerado tão rápido assim? Como eles resolveram tão rápido? Eu achei um pouquinho forçado e que eles tiveram pressa pra acabar ali a série, e eu gostei do momento de casar tudo que estava acontecendo, mas eu acho que a questão da investigação da polícia mesmo ficou um pouquinho fraca. É claro que depois iam ter os depoimentos, tanto do Kieran quanto da sua mãe e tudo mais, e a própria revelação por parte do Xian, que se declarou culpado depois, mas antes disso a polícia já estava o tratando como o verdadeiro matador, o assassino da Bronte, o que eu achei aí um ponto fraco. Não me incomodou a ponto de destruir a minha experiência, mas eu acho que isso sim foi algo que ficou um pouco rushado demais ali no final. Comenta aí embaixo se vocês concordam comigo ou não. Ah, outro ponto que eu não comentei antes, mas foi revelado um pouco antes na série, né? Não foi só nesse final aqui. Foi que no dia em que o Kieran foi lá para as cavernas, ele estava com a Olivia, e que na verdade quem chamou tanto o Finn e o Toby não foi ele, e sim ela, que conseguiu se salvar ali na caverna de alguma maneira que também não é mostrado pra gente. Ela os chamou e eles acabaram morrendo, e quem levou toda a culpa por tudo que aconteceu foi o Kieran, quando na verdade os dois, de certa forma, eram culpados por ter ido para um local extremamente perigoso. Ou seja, todos esses anos de culpa e todos os problemas que isso ocasionou em várias famílias, não só na família do Kieran, foram culpa também da Olivia, que nesse final nem é revelado, né? Somente as pessoas que sabiam desse detalhe era o Kieran, a Mia e a própria Olivia. Eu achei que fosse ser revelado para toda a cidade e tudo mais, mas acho que não quiseram mexer mais nisso, já que era uma cidade cheia de traumas e de problemas, e a gente vê como a série trabalha muito bem todos esses detalhes. Aqui não era só uma questão de investigação, de saber quem matou a Bronte ou não, apesar de todo esse tom investigativo ser muito interessante, todo o drama familiar envolvendo a Kieran, sua mãe, o seu próprio pai com a doença que era extremamente delicada, que causava problemas ali para sua mãe, quando ele foi culpado e tudo mais, tudo isso foi tão bem trabalhado e fez nos envolver tanto com os personagens, e eu achei isso muito bom. E também toda a história da Gabi, da sua mãe, e até a Olivia, de certa forma, e como a Mia se envolveu nisso tudo, porque ela era muito ligada à Gabi. Tudo isso foi muito bem trabalhado e eu gostei bastante. Esse finalzinho ali de todo mundo indo fazer meio que um memorial, tanto para Bronte como a Gabi, que foram as principais pessoas afetadas, afinal elas morreram. Foi bem legal de ver isso ali, todo mundo, e finalmente ver um fechamento para a história da Gabi e da sua mãe, que sofreu por tantos anos, e agora finalmente ela vai poder seguir a vida em frente. E claro, mais um detalhe que eu acabei comentando lá na parte sem spoilers, só que de uma forma velada, que foi sobre a crítica social envolvendo o machismo e como as mulheres às vezes são deixadas de lado. A gente vê toda essa história colocada entre linhas ali na série, onde apesar de uma garota ter sumido, todo mundo só dava atenção pro Finn e pro Toby, e depois tem o assassinato da Bronte, e mesmo assim, até mesmo algumas mulheres não dão o devido valor a isso, só tá preocupado com o próprio umbigo e tudo mais. A gente vê como essa cidade era tão moldada por alguns pensamentos, e isso tudo é muito legal pra gente refletir sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu achei toda essa reflexão muito bem trabalhada aqui, e como eu falei, com muita sutileza, de forma leve, sem ficar jogando um discurso na sua cara. Achei super interessante. Comentem embaixo pra mim se vocês gostaram de Sobreviventes, se vocês concordam comigo ou não. Coloquem todos os seus pontos aí que eu quero discutir, porque eu achei essa série muito boa. Pra mim, uma das melhores do ano já. É claro que a gente tem muita coisa pela frente, mas com certeza foi algo que eu gostei muito de assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para outras críticas, outros vídeos de curiosidades. Tem de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aproveita e já veja os outros vídeos do canal.
Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!